O nosso trabalho é sobre momento angular. O momento angular ele se encontra dentro do movimento de rotação. Antes de falarmos sobre o momento angular, vamos falar um pouco de algumas características que encontramos dentro do momento angular, como força-peso e torque. A força-peso. Força-peso é um tipo de força que atua na direção vertical sob influência da atração gravitacional da Terra. Qualquer corpo que apresente massa, ele vai exercer uma força-peso sobre um outro corpo também dotado de massa, ou seja, é a força que existe sobre todos os corpos. O que é torque? Torque ou momento de uma força é a tendência que uma força tem de rotacionar um corpo sobre o qual ela é aplicada. O torque é um agente dinâmico da rotação, então quando aplicamos um torque sobre algum corpo, esse corpo ele ganha uma velocidade angular, passando a descrever o movimento de rotação, ou seja, quando um corpo está em rotação, ele apresenta momento angular. O que é momento angular? Momento angular é a relação entre massa e velocidade angular. É uma quantidade vetorial, portanto, ele vai apresentar módulo, direção e sentido. E esse momento angular sempre será perpendicular aos planos formados pelos vetores. Ou seja, o momento angular é uma grandeza física que mede a quantidade de movimento dos corpos em rotação. Movimento de precessão. O movimento de precessão é um movimento que é gerado em consequência do momento angular, e essa precessão ocorre quando o movimento circular da roda cria um momento angular que é representado por um vetor na mesma direção do eixo do giro da roda. Agora vamos dar continuidade ao nosso trabalho através do experimento de momento angular. O nosso experimento ele vai tratar sobre momento angular. E nós vamos tentar demonstrar para vocês aqui como é que se dá esse momento. No nosso experimento nós vamos precisar de uma roda de bicicleta e uma corda, certo? Nesse primeiro momento nós vamos estender a cordinha e soltar um lado do eixo da roda. O que é que acontece? A roda ela cai. Agora nós vamos fazer aplicar um torque sobre essa roda aqui. E vamos observar o que é que acontece. Observaram o que aconteceu? Esse eixo ficou perpendicular a essa face da roda. Esse é o momento angular. É como se aqui fosse o plano x e y e aqui fosse z, correto? E no mesmo sentido de z, é o mesmo vetor que representa o momento angular. Notaram também que esse momento angular ele gera um outro movimento devido à força-peso sobre o eixo. Ele gera um outro movimento, gera um torque no sentido lateral. Esse outro movimento, que é gerado pelo momento angular, nós chamamos de precessão. Nós vamos mostrar novamente, que vocês observem o momento angular e o momento de precessão. Precessão é esse movimento que ele dá em torno do eixo de fixação, que está sustentando a roda. Se nós mudarmos o sentido de rotação da roda, a precessão ela muda também de sentido. Vamos tentar demonstrar novamente aqui. Notaram? Quando a gente muda o sentido de rotação da roda, ela muda também o sentido de rotação da precessão. Então esse foi o nosso experimento. Espero que vocês tenham compreendido e entendido
visto na prática mesmo, como é que é esse momento angular e o movimento e a precessão. Obrigado.